Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio-avô Uzumaki. Capítulo 157, A Presa Branca de Konoha. A nova terra dos Redemoinhos esteve em construção por mais de meio ano e conforme o ano 34 de Konoha se aproximava, ela foi finalmente concluída. Enquanto as nações externas lutavam ferozmente, o clã Uzumaki parecia ter se tornado uma utopia. Com Masaiko presente, ninguém ousava perturbar o Redemoinho. Nem mesmo a Akatsuki, com sua atmosfera um tanto sinistra, voltou a atacar, como se a anomalia jamais tivesse ocorrido. A terra dos Redemoinhos não realizou outra cerimônia de fundação. Fundar um país duas vezes seria um tanto estranho. Após uma celebração simples, Jinsuke e Nanako organizaram os cidadãos para se mudarem para suas novas casas, criando um cenário animado e próspero. No entanto, a atual terra dos Redemoinhos era 10 vezes maior do que antes. Mesmo que os novos edifícios ocupassem muito mais terreno do que os antigos, depois que todos os ninjas e civis se mudaram, eles ainda ocupavam apenas um quarto da área total. Ainda precisamos encontrar uma maneira de aumentar a população. Se quisermos nos tornar uma nova grande nação, essa quantidade de pessoas não será suficiente. Masaiko caminhava pelas ruas recém-construídas com um semblante bastante alegre. Nos últimos 6 meses, a pesquisa dele e de Yuna havia produzido pequenos resultados. No momento, faltava apenas um pouco de estabilidade, e a taxa de refúgio era relativamente alta. Ele estimou que, com um pouco mais de tempo para aprimorar a precisão, eles poderiam produzir kunais em massa, e a terra dos Redemoinhos finalmente teria uma fonte de renda estável. A então terra dos Redemoinhos não possuía especialidades nem terras aráveis. Nos últimos 6 meses, dependera inteiramente de suprimentos transportados da nuvem oculta. Diante da invasão da rocha oculta, o daimyo da Terra do Relâmpago foi bastante direto e enviou 20% a mais de suprimentos, retendo apenas o necessário para manter o funcionamento normal de seu país. Vendo tamanha sinceridade, Masaiko fez uma viagem pessoal à rocha oculta e persuadiu o Onoki a recuar. Na realidade, isso foi completamente desnecessário. Por algum motivo desconhecido, talvez provocado pelo incidente do Redemoinho, a Terra da Água começou a atacar a Vila da Rocha Oculta como loucos para extravasar sua frustração. Consequentemente, a Rocha Oculta não tinha energia para mais nada. Quanto ao solo da Terra dos Redemoinhos, eles naturalmente tinham algum antes, mas o ataque de Pen destruiu completamente a Terra, que levaria tempo para se restaurar. A nova Terra do Redemoinho era originalmente fundo do oceano, e ainda não era adequada para o plantio. Provavelmente levaria mais 2 anos, então a terra dos Redemoinhos havia perdido sua capacidade de ser autossuficiente. Tornar-se uma nova grande nação provavelmente levará muitos anos. Deve ser possível quando a história principal começar. Tenho bastante tempo, não há necessidade de pressa. A política de incentivo à natalidade determinada por Masaiko já havia sido implementada. Provavelmente mostraria resultados nos próximos anos, e o número de crianças Uzumaki aumentaria. Então, o próximo passo é uma academia ninja. No fim, Masaiko não conseguiu implementar a educação obrigatória para todos. Ter ninjas demais criaria problemas insolúveis, sendo o principal conflito o fato de haver menos pessoas para designar missões e mais pessoas para aceitá-las. Ele calculou que os líderes de outras aldeias também deviam ter tido esse pensamento. Embora ter todos como ninjas fortalecesse muito o poder nacional, nenhum deles o havia feito. Anteriormente, na Terra dos Redemoinhos, a Academia Ninja existia apenas na Vila Uzunin, para que os membros do clã Uzumaki pudessem estudar. Além deles, havia apenas 5 estudantes de intercâmbio de Konoha. É claro que 3 anos se passaram, 2 estudantes de intercâmbio já haviam se formado e outro estava perto de concluir o curso. 3 anos se passaram. Gostaria de saber como está o relacionamento entre Kushina e Minato, murmurou Masaiko, sentindo-se impotente. Provavelmente não houve nenhum progresso. Grande ancião, notícias da Vila da Folha. Um membro da patrulha apareceu de repente, interrompendo os pensamentos de Masaiko. Nos últimos 6 meses, a principal missão do esquadrão de patrulha passou a ser a guarda da Grande Muralha, principalmente monitorando os movimentos da Terra das Águas. Entendido, respondeu Masaiko casualmente, dirigindo-se à atual residência dos Uzumaki. Diferentemente de antes, quando constituíam uma aldeia separada, o clã Uzumaki agora vivia no mesmo país que os civis. Contudo, em comparação com os plebeus, suas residências ficavam mais próximas do palácio do daimyo, tornando o clã Uzumaki a família real da Terra dos Redemoinhos. Falando do palácio do daimyo, Jinsuke finalmente realizou seu desejo. Ele possuía um lugar ainda maior que a residência do daimyo do fogo, e a decoração era muito mais luxuosa. Masaiko não o impediu. Em sua mente, Jinsuke não seria daimyo por muitos anos, e o próximo daimyo provavelmente seria Nagato. Não havia sistema hereditário na Terra dos Redemoinhos. Aqui, existia o sistema de nomeação Masaiko. Ao chegar ao novíssimo salão do chefe do clã, Izuku saiu para cumprimentá-lo. Sensei. Masaiko assentiu com a cabeça e provocou. Konoha está pedindo ajuda de novo? Izuku também sorriu e balançou a cabeça negativamente. Nos últimos 6 meses, o ataque à Vila Oculta da Cachoeira, que tanto preocupava Konoha, não aconteceu. O pagamento foi efetuado. Embora Kakuzu não tenha ajudado novamente, também não se tornou hostil. O país da chuva deixou de participar da guerra. Seus inimigos ficaram apenas com a Vila Oculta da Areia e uma Vila Oculta da Grama imprudente. Hiruzen parecia viciado em pedir ajuda.
Mesmo tendo já penetrado no país do vento e estando prestes a entrar na vila oculta da areia, ele continuava se fazendo de vítima. Masahiko entendia, Hiruzen provavelmente pensava que se Masahiko interviesse, Konoha sofreria muito menos perdas. Se Konoha não está pedindo ajuda, então o que é? Izuku suspirou e disse, são notícias sobre Sakumo. Ele agora tem fama. Matou o famoso casal de marionetistas da vila oculta da areia e está sendo chamado de presa branca de Konoha pelo mundo ninja. Masahiko ficou atônito. Então aconteceu neste momento? Isso não mudou. Ele se sentiu surpreso, mas ao mesmo tempo achou que era perfeitamente natural. Sakumo já era um ninja de classe S há 4 ou 5 anos. Masahiko olhou para Izuku, que estava um tanto abatida à sua frente, e sorriu. O quê? Você está um pouco decepcionada por Sakumo não ter se tornado seu genro? Izuku assentiu com a cabeça. Masahiko estava impotente. Conforme-se. Se Yuna tivesse se casado com Sakumo, ela não teria dado à luz Nagato. O talento de Nagato pode proteger o clã Uzumaki por pelo menos 60 anos. Izuku suspirou, provavelmente ainda sentindo pena. O talento de Nagato é realmente bom, mas isso se deve a Yuna. Se Sakumo entrasse na equipe, ele poderia ser ainda mais forte. Masahiko franziu os lábios. Isso não é necessariamente verdade. E se fosse esse o caso, a criança seria membro do clã Ataque. Izuku assentiu com a cabeça e suspirou aliviada. Verdade. Ela parou de pensar no assunto. Masahiko sorriu. Já que não há mais nada a fazer, vou contar a novidade para Yuna e ver a reação dela. Izuku não sabia se ria ou chorava. Yuna provavelmente vai dizer que a Vila da Areia é tão burra que nem consegue derrotar aquele cara de cabelo branco. Masahiko fez uma pausa, percebendo que Izuku fazia muito sentido. Instantaneamente perdeu a vontade de provocar Yuna. A reação dela não demonstrava nenhuma expectativa. Esquece, eu não vou. Izuku, mande parabéns para o Presa Branca de Konoha e inclua meus cumprimentos. No mundo ninja, não havia muitos ninjas que conquistavam um título. A ascensão de Sakumo ao posto de Presa Branca de Konoha era digna de uma carta de felicitações. Espere, deixa pra lá. Eu mesmo irei. Masahiko refletiu sobre isso. Já fazia um tempo desde sua última visita a Konoha. Kushina deveria estar na 3ª série agora. Masahiko se preparou para ir verificar pessoalmente o status do relacionamento dela. Capítulo 158. Um bom espetáculo. Tio avô, eu não quero voltar. A guerra acabou, eu prefiro treinar com você, disse Navaki-kun contrariado. Isso mesmo, a Segunda Grande Guerra Ninja havia terminado. Não se pode dizer que tenha acabado completamente, mas a guerra entre Konoha e a Vila Oculta da Areia havia chegado ao fim com a rendição incondicional desta última. Tendo perdido 2 marionetistas geniais e sofrendo perdas crescentes em outros lugares, a Vila Oculta da Areia finalmente não conseguiu mais resistir. No entanto, Tio deve estar muito triste. O ódio entre ninjas é realmente difícil de resolver, suspirou Masahiko. Ele ignorou as reclamações de Navaki-kun ao seu lado. Na verdade, ele tinha uma boa impressão de Tio. Anteriormente, para impedir que Navaki-kun fugisse para o campo de batalha e se tornasse alvo daqueles imitadores dos 6 caminhos da dor, Masahiko passou mais de meio ano treinando-o especificamente. O atual Navaki-kun dominava uma série de ninjutsus de liberação de terra, técnica de esconder-se na rocha, parede de estilo terra, clone de terra, parede de estilo terra múltipla. Bem, todos eram ninjutsus defensivos e voltados para a fuga. Masahiko fez isso para o seu próprio bem. Ser alvo dos 6 caminhos da dor significava que cada defesa extra ou segundo de atraso poderia salvar sua vida. Agora que a guerra havia terminado, Masahiko queria visitar Sakumo, que havia conquistado o título de Presa Branca de Konoha. Depois de passar o ano novo com o clã, Masahiko trouxe Navaki-kun de volta para Konoha assim que fevereiro chegou. Claro, Navaki-kun fez um pequeno escândalo. Pare de fazer birra, suspirou Masahiko. Comparado com sua irmã, você fica muito feio quando faz beicinho. Você já tem quase 15 anos. Navaki-kun lançou um olhar ligeiramente ressentido para Masahiko, mas não disse nada. Em pouco tempo Konoha estava à vista. Depois de cumprimentar os 2 ninjas guardiões do portão, Masahiko levou Navaki-kun para as terras do clã Senju. Após uma breve conversa com Mito, ele descobriu que Kushina-kun não estava no complexo Senju. Deixando Navaki-kun com Mito, Masahiko foi tranquilamente procurar Sakumo. Masahiko nunca tinha estado nas terras do clã Ataque. Com um leve tato, percebeu que havia apenas cerca de 20 ou 30 assinaturas de chakra. Assim como no período dos estados combatentes, o clã Ataque não era muito numeroso. Masahiko não entrou diretamente. Ele não os conhecia tão bem quanto o Senju. Depois de pedir ao guarda que o anunciasse, Sakumo saiu rapidamente para cumprimentá-lo. Estou aqui para parabenizar o Lorde Presa Branca de Konoha. Antes que Sakumo pudesse falar, Masahiko disse com um sorriso. Sakumo sorriu amargamente. Ancião Masahiko, por favor, não me provoque. Masahiko balançou a cabeça. Não estou brincando. Sua força é realmente impressionante agora. Ter um título não é nada. Há alguém por aí que ousa se autodenominar um semideus. Masahiko estava zombando de Anzo. Aos seus olhos, Anzo talvez não fosse páreo para o Sakumo que enfrentava. Sakumo balançou a cabeça e conduziu Masahiko para dentro de sua casa, onde uma jovem apareceu diante dos olhos de Masahiko. Essa foi a primeira vez que Masahiko conheceu a esposa de Sakumo. No entanto, assim que se encontraram, ela o fez hesitar. A esposa de Sakumo também era do clã Ataque. Ela era linda e também uma jonin. Embora o clã Ataque não tivesse muitos membros, sua força era geralmente bastante boa.
O motivo da pausa de Masahiko foi que ele sentiu outra força vital dentro dela. Masahiko ficou paralisado por um instante, depois se virou para olhar para o confuso Sakumo e sorriu. Sakumo, você acabou de receber um título, e agora outro evento feliz está batendo à sua porta. Sakumo ficou estupefato. Olhou para a esposa e imediatamente percebeu o que Masahiko queria dizer. Seu rosto se iluminou de alegria e, ignorando Masahiko, puxou a esposa para um canto, e os dois começaram a cochichar. Masahiko não se importou. Encontrou uma cadeira para se sentar e esperou em silêncio que Sakumo se acalmasse. Cerca de 10 minutos depois, Sakumo aproximou-se, ainda demonstrando entusiasmo no rosto. Você já escolheu o nome do seu filho? Perguntou Masahiko. Sakumo não sabia se ria ou chorava. Ainda nem sabemos se é menino ou menina. Pode até não ser menino. Masahiko balançou a cabeça. É definitivamente um filho. Deixe-me ajudá-lo a escolher um nome. Que tal Ataque Kakadon? Tendo falhado em concretizar o projeto Ataque Kakadon anteriormente, Masahiko ainda estava um tanto relutante em desistir. Então se preparou para reivindicar os direitos de nomeação. Sakumo hesitou, depois assentiu. Se for um menino, Kakadon está ótimo. Isso significa não fique triste. Masahiko ficou atônito. O que você quer dizer com não fique triste? Você não disse Kakadon? Kakashi significa espantalho no campo, implicando solidão e dor desconhecidas. Kakadon deveria ser exatamente o oposto, certo? A boca de Masahiko se contraiu. Ele realmente não sabia que Kakashi tinha esse significado. Então, na história original, foi por causa do nome errado que Kakashi perdeu o pai na infância, os companheiros de equipe na juventude e o professor mais tarde? Sakumo, então foi você quem o azarou. Masahiko ficou sem palavras por dentro. Com base em que Sakumo chegou à conclusão de que o nome Ataque Kakashi era Ataque. Ao ver a expressão de Masahiko mudando constantemente, Sakumo perguntou confuso, Senhor Masahiko, o que há de errado? Masahiko acenou com a mão e fez um sinal de positivo com o polegar. Você tem muita coragem. Ignorando o perplexo Sakumo, ele saiu andando dos terrenos do clã Ataque. Vagando sem rumo por Konoha, Masahiko queria ver se conseguia encontrar Kushina-kun. Como era fevereiro, a academia ninja ainda estava em recesso. Sem saber para onde Kushina-kun tinha ido e sem querer ativar o olho da mente do Kagura novamente, causar um escândalo toda vez que ele aparecia em Konoha não seria bom, ele decidiu procurá-lo a pé. No entanto, depois de percorrer quase todo o circuito, Masahiko ainda não a tinha encontrado. Onde ela foi brincar? Será que foi procurar o Minato? Masahiko sonhou feliz em seu coração. Esqueça. Voltarei para o clã Senju. Kushina retornará eventualmente. Assim que Masahiko se preparava para voltar, ele parou de repente, um pensamento travesso surgindo em sua mente. Fico pensando no que Hiruzen está fazendo. Ouvi dizer que sua técnica do telescópio foi desenvolvida. Será que ele está espiando o banheiro feminino? Masahiko encontrou um lugar isolado e entrou no modo de vontade de Kaguya. Ele achou que poderia assistir a um bom espetáculo no escritório do Okage e se divertir um pouco. Após mergulhar no subsolo, Masahiko nadou através da terra diretamente em direção ao edifício Okage. Quando se tratava de ocultar a própria presença, Zetsu Negro era incomparável. Agarrando-se ao prédio, Masahiko nadou até a lateral do escritório do Okage e espiou discretamente. A cena diante dele o fez fechar os olhos e recuar. Qual é a situação? Masahiko tinha acabado de dar uma espiada e descobriu que Danzo também estava lá. Além disso, os dois estavam com os braços em volta dos ombros um do outro, bem juntinhos. Essa cena é um tanto desagradável. Masahiko reuniu coragem e colocou a cabeça para fora novamente. Eles ainda estavam naquela postura. Masahiko observou atentamente, não se tratava de nenhum ato indecente, mas sim de um olhar fixo na bola de cristal à sua frente. Ah, é? Dois bons amigos espiando juntos o banheiro feminino? O Danzo também é desse tipo? Masahiko fez uma expressão de coração partido, mas seu corpo era honesto. Ele mudou secretamente o ângulo de visão para ver claramente o conteúdo da bola de cristal. Um ninja vestido com trajes da Vila das Nuvens carregava uma garota ruiva nos ombros, enquanto um garoto de cabelos dourados os perseguia com todas as suas forças. Masahiko ficou paralisado por um longo tempo, depois praguejou alto em seu coração. Vocês me deram um ótimo show. Capítulo 159. A Armadilha de Mel. Na bola de cristal, o jovem de cabelos dourados finalmente alcançou o ninja da Vila das Nuvens. Após uma luta, ele derrotou o oponente e conquistou o coração da bela moça, ou pelo menos era o que Masahiko pensava. Na realidade, a diferença não foi enorme, mas Minato não matou o oponente. Ele apenas o espancou até que este fugisse em pânico, e Minato acabou não conseguindo capturá-lo. Seria estranho se ele conseguisse pegá-lo. Ele é um jonin, e quantos anos tem o Minato? A boca de Masahiko se contraiu enquanto ele assistia à brilhante apresentação na bola de cristal, seguida pela confissão afetuosa de Minato após salvar Kushina-kun. Embora Kushina e Minato finalmente tenham ficado juntos, por que estou com vontade de bater em alguém? Masahiko, escondido atrás da parede, suspirou. Observando Hiruzen e Danzo trocarem olhares cúmplices, ele balançou a cabeça impotente. Então eles perceberam que Kushina é adequada para ser a Jinchuriki da raposa de 9 caudas e querem mantê-la aqui usando esse método? Hiruzen e Danzo começaram a discutir, e o conteúdo não estava muito longe da suposição de Masahiko. Ele ouviu cada palavra. Após um tempo, Hiruzen suspirou. Danzo, vamos pensar em como explicar isso ao ancião Masahiko. Acho que não podemos esconder isso dele. Danzo franziu a testa. Esconda isso por enquanto.
Quando os sentimentos dele se aprofundarem, o ancião Masahiko certamente não os separará, certo? E se não conseguirmos esconder? Vou pensar em um jeito. Danzo parou no meio da frase, percebendo que algo estava errado. Ao ver a expressão exagerada de Hiruzen, virou a cabeça rigidamente. Masahiko acabará de fazer a pergunta. Vamos lá, me diga como você pretende esconder isso de mim? Masahiko deu um sorriso falso. Danzo endireitou a expressão. Ancião Masahiko, você chegou na hora certa. Agora mesmo, o ninja da Vila da Nuvem tentou sequestrar Kushina Uzumaki, mas foi resgatado com sucesso por seu colega de classe, Minato Namikaze. Ah, é mesmo? Masahiko assentiu, olhando para Danzo com um sorriso. Ele não esperava que Danzo tivesse tanto talento para mentir descaradamente. E quanto àquele ninja da Vila das Nuvens? Ele foi capturado? Masahiko continuou. Danzo franziu a testa e balançou a cabeça. Infelizmente ele conseguiu escapar. Masahiko olhou para Hiruzen e suspirou. A segurança de Konoha precisa ser reforçada a Hiruzen. Hiruzen assentiu repetidamente com a cabeça. Masahiko não disse mais nada e se virou para sair. Depois de uma atuação tão encenada, ele nem sabia se deveria insistir no assunto. No entanto, ao chegar à porta, Masahiko se virou e disse apenas uma coisa. Se Kushina se tornará ou não a Jinchuriki da Nove Caudas, será uma decisão voluntária. Deixando essa frase de lado, e apesar dos dois conspiradores se entreolharem com sorrisos amargos, Masahiko foi direto verificar como estavam Kushina-kun e Minato. A localização na bola de cristal parecia familiar. Deveria ser uma floresta a sudoeste de Konoha. E de fato, Masahiko encontrou as assinaturas de chakra deles lá. Sem esconder sua presença, Masahiko saiu andando. Kushina-kun pareceu encantada ao vê-lo, mas Minato reagiu mais rápido que ela. Velho fraude? O rosto de Masahiko escureceu. Que diabos? Bisavô! Gritou Kushina-kun e correu até ele, trazendo Masahiko de volta à realidade. Depois de ouvir Kushina-kun reclamar um pouco, Masahiko voltou sua atenção para Minato. Desde que Kushina-kun chamou de bisavô, a expressão de Minato havia se tornado ainda mais estranha. Você é o bisavô de Kushina? Então, você é o ancião Masahiko Uzumaki? Masahiko assentiu com a cabeça, e a expressão de Minato tornou-se complexa. Naquela época, o programa de intercâmbio estudantil. Minato parou, parecendo querer dizer algo, mas se conteve. Masahiko sentiu-se imediatamente constrangido, amaldiçoando Hiruzen mentalmente. Será que ele não percebia que era apenas uma desculpa esfarrapada? Ele realmente havia contado a Minato o motivo do veredito feio. Rejeitado. Masahiko só pôde transferir a culpa. Qual o problema? A questão do estudante de intercâmbio foi tratada pela minha discípula, Izuku Uzumaki. Há algum problema? Minato ficou atônito, depois assentiu. Ah, entendi. Mas, no fundo, ele definitivamente não acreditava naquilo. Kushina-kun olhou de um para o outro, depois cutucou Masahiko de leve. Vovô, você está intimidando o Minato? Masahiko cobriu a testa, impotente, amaldiçoando a armadilha de mel, armadilha do homem bonito, de Hiruzen por ter sido eficaz demais e rápido demais. No entanto, no fundo, ele estava feliz por vê-la funcionar. Como isso é possível? Masahiko negou veementemente. Então ele se virou para Minato e fez uma pergunta que lhe interessava mais. Como você descobriu que Kushina estava sendo sequestrada? Pensando bem, quem sequestrou Kushina-kun desta vez provavelmente era um membro da Anbu, com força pelo menos equivalente à de um Jonin padrão. Não poderia ser um Chunin qualquer da Vila da Nuvem como na história original, dando a Kushina-kun uma chance de deixar para trás alguns fios de cabelo. Minato fez uma pausa e disse, eu estava treinando por ali mais cedo, e aquela pessoa passou por mim carregando Kushina. Enquanto falava, Minato franziu a testa, evidentemente percebendo que algo estava errado. Ao ver Minato pensativo, Masahiko suspirou aliviado. Pelo menos Minato não sabia dessa armadilha, isso era bom. Realmente premeditado por muito tempo. Hiruzen Danzo, interessante. Masahiko balançou a cabeça. Vamos. Para agradecer por salvar nossa Kushina, vou te levar para um churrasco. As duas crianças o seguiram, e Masahiko as levou ao estabelecimento de 30 anos, o restaurante de churrasco Akimishi. Inesperadamente, ele encontrou alguns conhecidos ali. Os Sannin também estavam jantando juntos. Velho monstro. Jiraiya gritou primeiro. Masahiko, na verdade, achou esse tratamento um tanto carinhoso agora. Ignorando-o, Masahiko olhou para Tsunade, cujos olhos estavam confusos. O que foi? Por que essa expressão ao me ver? Antes que Tsunade pudesse falar, Masahiko estremeceu por inteiro. Orochimaru o encarava intensamente, seus olhos praticamente brilhando em verde. Droga, os pais do Orochimaru morreram de qualquer jeito. Acho que ele ficou ainda mais obcecado por pesquisa. Masahiko o encarou com raiva. Orochimaru desviou o olhar e falou com voz rouca. Sênior, aquele idiota do Jiraiya acabou de confessar seu amor por Tsunade pela 7ª vez. Masahiko fez uma pausa, depois riu, apontando para Jiraiya. Com essa sua aparência. Parando no meio do caminho, Masahiko fechou os olhos e balançou a cabeça, fazendo Jiraiya se sentir ainda pior. Velho monstro, você... Tudo bem, Masahiko acenou com a mão. Este churrasco é por minha conta. Eu pago para vocês também. Só então os três notaram as duas crianças atrás de Masahiko. Tsunade, naturalmente familiarizada com Kushina-kun, sorriu e a chamou com um gesto. Quanto a Minato, ele olhou para Jiraiya e Orochimaru. Nenhum dos dois parecia ser boa pessoa, então ele se sentou bem perto de Masahiko. Velho monstro, veja como vou te devorar até a pobreza. Masahiko balançou a cabeça impotente. Jiraiya tinha 25 anos,
mas ainda agia como se não tivesse amadurecido. Espere, 25? Masahiko ficou surpreso. Tsunade também não tem 25 anos? E Dankato? Ele está morto? Como Jiraiya ainda estava se declarando para Tsunade, pelo menos Tsunade ainda não tinha namorado. Mas como ela já tinha 25 anos, deveria ter um na história original. Será que é porque o rumo da guerra está diferente? Masahiko não conseguia se lembrar exatamente porque Tsunade se apaixonou por Dankato. Nesse caso, Jiraiya deveria ter uma chance. Devo ajudá-lo? Masahiko deu uma risadinha por dentro. Mas ao ver Jiraiya gritando estupidamente sobre como deixaria pobre, balançou a cabeça negativamente. Você não tem capital para aplicar uma armadilha de mel. Capítulo 160. A proposta. O rosto de Jiraiya estava vermelho enquanto ele permanecia sentado, encarando a bagunça de pratos e xícaras à sua frente. Masahiko também parecia sério, forçando-se a dizer: Tsunade, Kushina, vamos embora. Tsunade deu um sorriso sem jeito e saiu do restaurante de churrasco com os outros. Masahiko soltou um longo suspiro de alívio, a expressão em seu rosto relaxando. Jiraiya melhorou bastante. Daqui a 2 anos, provavelmente não será tão fácil intimidá-lo. Tsunade balançou a cabeça com um sorriso amargo, exatamente quando o grito de Jiraiya veio de trás deles. Velho monstro! Você não disse que ia pagar? Masahiko, que já estava bem longe, franziu os lábios e murmurou. Quem mandou você comer tanto? Masahiko sentia que os 5 juntos não comiam tanto quanto Jiraiya sozinho. Embora Masahiko não estivesse com falta de dinheiro, isso ainda o incomodava profundamente. Pequena Tsunade, eu trouxe Navaki de volta. Você não vai vê-lo? Tsunade hesitou por um momento e então assentiu. Kushina, quer voltar a ficar comigo? Então, bisavô, eu também vou embora. Kushina saiu com Tsunade. Vendo isso, Minato também se despediu de Masahiko. Apenas Masahiko e Orochimaru permaneceram na área. Masahiko suspirou impotente. Se você continuar me olhando assim, acredite ou não, eu vou arrancar esses seus olhos de cobra. Orochimaru balançou a cabeça. Sênior, tenho coisas a fazer, então também vou me retirar. Espere. Masahiko o interrompeu. Buscar uma vida mais longa é compreensível. Todos querem viver para sempre. Mas não se transforme em algo que não seja nem humano nem fantasma. Masahiko sempre se sentiu desconfortável com a técnica de reencarnação de cadáver vivo, então ele não saiu com Tsunade apenas para dizer isso. Orochimaru assentiu. Sênior, não tenho mais interesse na vida eterna. Após dizer isso, ele se virou e saiu, deixando Masahiko parado, rígido, no mesmo lugar. Não está interessado na vida eterna. Ele não está interessado em mim agora, está? Masahiko sentiu um leve arrepio. Não importa. Ele não pode fazer nada comigo de qualquer maneira. Essa viagem a Konoha tinha sido perfeita. O problema no relacionamento entre Kushina e Minato, que preocupava Masahiko, havia sido resolvido, embora de forma complicada, mas Masahiko tolerou. Nagato tinha mais de 5 anos, aproximando-se da época de sua iniciação ninja. Masahiko planejava se despedir de Mito e retornar à terra dos Redemoinhos. Além disso, a máquina de cortar kunai estava quase concluída. Era melhor para ele não participar pessoalmente e deixar apenas um clone das sombras para trás. Inesperadamente, justamente quando ele estava se despedindo, Tsunade o interrompeu. Tio avô, tem uma coisa que eu quero conversar com você. Masahiko assentiu com a cabeça. Fale diretamente. O que é? Tsunade hesitou. Navaki pode assinar o contrato com as lesmas? Masahiko fez uma pausa e sorriu. Eu já te dei o pergaminho. Você pode deixar quem quiser assiná-lo. Eu não deixei o Navaki assinar antes porque ele era muito jovem e não podia usá-lo por enquanto. Após treinar comigo nos últimos 6 meses, sua evolução tem sido satisfatória. Com um pouco de sorte, ele poderá passar no exame de Jonin. Deixá-lo assinar está ótimo. No entanto, em relação ao modo sábio, ele ainda está muito longe. Ainda não é hora de ele treinar nisso. Nesse momento, Masahiko fez uma pausa. Ele olhou para a testa de Tsunade. A marca em forma de diamante já estava lá. Não fazia muito tempo. Ela havia aprendido oficialmente o selo Inkomito. Falando em modo sábio, você poderia tentar treiná-lo. Já que a guerra acabou, que tal eu te enviar para a floresta Shikotsu por um tempo? Masahiko também queria ver como seria se Tsunade conseguisse dominar o modo sábio. Tsunade hesitou. Tio avô, podemos esperar um pouco? Ainda tenho coisas para fazer em Konoha. Sempre quis propor a adição de um ninja médico a cada esquadrão, mas como estávamos em uma batalha feroz contra a Vila Oculta da Areia, nunca houve uma oportunidade. Agora que a guerra acabou, quero tentar perguntar ao sensei. Masahiko franziu a testa. As palavras de Tsunade despertaram sua memória. Ele se lembrou de que, na história original, era exatamente assim. Tsunade queria adicionar um ninja médico aos esquadrões, mas todos se opuseram. Apenas Dankato a apoiou, o que levou ao romance entre os dois. A cronologia está um pouco estranha. Masahiko murmurou. Porque parece que se passou 2 anos em relação à história original. Não muito longe dali, Navaki caminhou até lá. Tio avô, ouvi dizer que o senhor vai embora? A alegria em seu rosto era inconfundível. Isso mesmo, Navaki. Murmurou Masahiko com a compreensão surgindo em seu coração. Na história original, Tsunade provavelmente propôs essa ideia com urgência por causa da morte de Navaki. Tio avô, o senhor vai mesmo embora? Perguntou Navaki novamente. Masahiko olhou para ele, sem palavras por dentro. Você está tão feliz assim por eu estar indo embora? Não é isso, gaguejou Navaki, desfazendo sua expressão alegre. Posso voltar com você? A expressão de Masahiko tornou-se estranha. Qual é a situação?
Navaki ergueu o olhar de repente. Tio avô, por favor, me treine com mais seriedade. O olhar impetuoso e proativo deixou Masahiko atônito por um instante. Você está sob o efeito de alguma coisa? Navaki parecia feliz. Lutei contra aquele maldito Fugaku Uchiha de novo recentemente. Embora não tenha vencido, também não perdi. Se você me treinar por mais um tempo, conseguirei derrotá-lo. Masahiko estava impotente. Fugaku Uchiha era um jonin havia 2 anos. Ele conseguia imaginar a cena do suposto não perdi de Navaki, se protegendo com vários jutsus defensivos de liberação de terra. Uma pessoa comum realmente não saberia o que fazer contra isso. Masahiko hesitou. Já que ele teria que treinar Nagato de qualquer maneira, ensinar Navaki por mais um tempo não faria mal. Tudo bem. Espere alguns dias e eu te levo de volta. Masahiko concordou. Ele planejava ficar por alguns dias para ver se conseguia alguns pontos de testemunha de Tsunade. Portanto, quando Tsunade foi ao escritório do Hokage para propor a adição de ninjas médicos aos esquadrões, Masahiko a acompanhou. Ancião Masahiko, essa também é a sua opinião? Inesperadamente, após ouvir Tsunade, Hiruzen perguntou imediatamente a Masahiko. Masahiko sorriu. O Hokage é sábio e engenhoso. Como eu ousaria ter uma opinião? Ele ainda estava remoendo o assunto Kushina. Hiruzen sorriu amargamente. Tsunade, eu entendo o que você quer dizer. Podemos deixar alguns esquadrões testarem primeiro. Como não se tratava de tempo de guerra e não causaria baixas, Hiruzen não rejeitou a ideia de imediato. No entanto, isso significa que você precisa treinar mais ninjas médicos, Tsunade. Deixe comigo. Tsunade assentiu com satisfação. Não há pressa para isso, interrompeu Masahiko. Com o fim da guerra, provavelmente haverá um longo período de paz. Tsunade, você pode ir para a floresta Shikotsu treinar primeiro. Desde que lhe ocorreu a ideia de que Tsunade poderia dominar o modo sábio, ele estava um tanto impaciente. Tsunade hesitou, depois assentiu. Então, sensei, ficarei ausente por um tempo. Hiruzen ficou estupefato. Será para aprender o modo sábio do primeiro Lorde? Masahiko assentiu com a cabeça. Você quer aprender? Suas condições inatas não são boas o suficiente. Enquanto falava, balançou a cabeça negativamente. Hiruzen sorriu amargamente, sentindo que havia ofendido Masahiko profundamente. Capítulo 161. O quarto discípulo. Masahiko ficou em Konoha por cerca de meio mês. Com o incidente Herói Salva a Beleza e a proposta de Tsunade de adicionar ninjas médicos aos esquadrões, ele ganhou 10 pontos de testemunha em cada ocasião, tornando a viagem recompensadora. Antes de partir, ele também acompanhou Tsunade até a floresta Shikotsu. Saber, através do sábio das lesmas, que Tsunade possuía as condições necessárias para dominar o modo sábio o deixou ainda mais feliz. Por falar nisso, talvez Tsunade seja mais forte que Jiraiya no futuro. Quanto a Orochimaru, Masahiko não tentou fazer uma comparação. Ele honestamente não sabia em qual categoria a força de Orochimaru se encaixaria. Classificação de sobrevivência, SSS. Ele não é alguém com quem se deva brincar. Navaki realmente seguiu Masahiko de volta à terra dos redemoinhos. Ao que tudo indica, lutar contra Fugaku por Mikoto Uchiha se tornou sua maior motivação para treinar. Masahiko sorriu para ele. Navaki, você tem 15 anos agora e Mikoto tem 14. Se passarem mais tempo, ela já estará casada. Navaki balançou a cabeça. Não, ela não vai. Mikoto disse que esperaria eu derrotar Fugaku Uchiha. O rosto de Masahiko endureceu enquanto ele murmurava. Qual é a situação? Será que Navaki está salvando a princesa Mikoto, que estava cativa, do grande rei demônio Fugaku? Ele balançou a cabeça, sem realmente acreditar nisso. Provavelmente é só a bondosa Mikoto o encorajando, não é? O quarto discípulo. Ao retornar ao redemoinho, Masahiko não foi procurar Nagato imediatamente. Em seu coração, havia algo ainda mais importante. Yuna-kun, como está indo a pesquisa sobre a máquina de cortar kunai? Quando Masahiko abriu a porta, Yuna-kun ainda estava ocupado. Ao ver Masahiko, ela parou por um instante e então olhou para outro Masahiko que estava parado ao lado. Vovô Masahiko, você realmente usou um clone das sombras para me enganar, gritou Yuna-kun. O rosto de Masahiko endureceu. Ele deu um sorriso sem graça, e depois franziu a testa. Ele aceitou plenamente a informação transmitida pelo clone das sombras e suspirou. Falhou? Yuna-kun balançou a cabeça. Não é exatamente uma falha, vovô Masahiko. Não conseguimos aumentar a precisão, então podemos deixar os ninjas operarem. Contanto que tenham o controle de chakra de um Chunin, geralmente não haverá erros. Masahiko assentiu, embora ainda achasse uma pena. Neste mundo onde o chakra era comum, eles não conseguiam desenvolver um dispositivo que não exigisse chakra algum. Mesmo que ainda fosse possível produzir kunais em massa, os civis não poderiam participar do processo. Embora Masahiko tivesse esquecido completamente seus conhecimentos sobre medidas de desenvolvimento econômico, ele ainda sabia que uma nação só poderia ser forte se os cidadãos comuns tivessem uma fonte de renda estável. Foi por isso que ele propôs a construção de tal máquina, mas, inesperadamente, ela acabou fracassando. Ao ver Masahiko com um semblante um pouco abatido, Yuna-kun sorriu e balançou a cabeça. Vovô Masahiko, não está tudo perdido. Posso tentar de novo. Masahiko assentiu. Não deve haver mais nada em que eu possa ajudar depois. Deixe Nagato comigo. Yuna-kun fez uma pausa e então sorriu. Nagato tem 5 anos e meio. Ele realmente deveria começar a treinar.
Masahiko acenou com a mão e se virou para caminhar em direção à casa de Izuku-kun. Como Yuna-kun e seu marido estavam muito ocupados ultimamente, Nagato passava a maior parte do tempo com Izuku-kun. E de fato, quando ele chegou ao salão do chefe do clã, Nagato-kun estava sentado ao lado, observando Izuku-kun trabalhar. Sensei, o senhor voltou? Masahiko assentiu com a cabeça e sorriu. Estou de volta. Nagato está prestes a se tornar seu irmãozinho mais novo. Izuku-kun ficou estupefato. Sensei, o senhor vai mesmo aceitá-lo oficialmente como discípulo? Ao longo dos anos, Masahiko ensinou muitas pessoas. Sasuke Sarutobi, Ken Shimura, Kushina, Navaki, os irmãos Hyuga. Mas no fundo, os únicos que Masahiko reconhecia como verdadeiros discípulos eram Izuku e os outros dois. Agora, porém, Nagato seria adicionado à lista. Masahiko assentiu, olhando para o confuso Nagato-kun. O talento dessa criança é muito bom. Estou me preparando para aceitar meu quarto discípulo. Por algum motivo, a expressão de Izuku-kun de repente ficou estranha. Você não vai ensinar o Nagato a ser como Kento-kun, vai? Masahiko ficou surpreso, sem saber se ria ou chorava. De fato, dos 3 discípulos que ele aceitou, as 2 garotas se saíram bem, uma se especializou em jutsu de selamento e a outra em ninjutsu. No entanto, o discípulo do sexo masculino, especializado em taijutsu, era uma história verdadeiramente sombria. Não se preocupem, embora vocês 3 tenham muito talento, só podem se especializar em uma área. Mas Nagato é diferente. Ele pode ter a esperança de herdar todo o meu ninjutsu, taijutsu e jutsu de selamento. Izuku-kun ainda hesitava. Ninjutsu e jutsu de selamento devem ser suficientes. Masahiko lançou um olhar furioso. Como um ninja pode ter deficiências? Assim como você agora, embora sua força seja razoável, você nunca poderá se tornar um dos melhores do mundo ninja. Masahiko iniciou sua palestra sobre a formação de discípulos. Depois de um bom tempo, Masahiko finalmente parou. Ele disse algumas palavras para Nagato-kun e o levou para a casa ao lado. O primeiro passo da iniciação ninja, além da história ninja e coisas do tipo, era refinar o chakra. Quanto à história ninja, Masahiko não a considerava tão importante. O Masahiko atual poderia dizer sem vergonha nenhuma, ele é a história do mundo ninja. Portanto, Masahiko planejou promover minuciosamente sua própria história gloriosa enquanto ensinava Nagato. De qualquer forma, o primeiro passo de Nagato na iniciação ninja foi o refinamento de chakra. Quanto ao chamado método de refinamento de chakra, Masahiko não tinha nada de especial. Ou melhor, todo mundo ninja usava o mesmo conjunto fixo. Felizmente, o talento de Nagato era realmente grande. Usando o mesmo método de refinamento de chakra, ele obteve sucesso em cerca de 10 minutos. Quanto ao que representavam esses 10 minutos, bastava olhar para o rosto envelhecido e corado de Masahiko para perceber. Antigamente, ele levava 10 horas e ainda era considerado um gênio do clã Uzumaki. Não havia necessidade de papel de indução de chakra. Assim que Masahiko ativou o olho da mente do Kagura, ele pôde sentir as naturezas de chakra de Nagato. Após seu in-release atingir o nível 9, essa habilidade também melhorou. Vento, terra, fogo. Que coincidência! Masahiko estava secretamente encantado. Embora Nagato sem o Rinnegan não possuísse naturalmente as 5 naturezas, era perfeito. Esses 3 atributos eram os mesmos que Masahiko tinha quando jovem. Nesse caso, o melhor seria treiná-lo usando os mesmos métodos que eu usava quando era jovem, murmurou Masahiko. E com afinidades naturais com vento, terra e fogo, a esperança de que ele domine a liberação de poeira. Após refletir sobre o assunto, Masahiko suspirou novamente. Só posso esperar que ele próprio tenha esse talento. O domínio da liberação de poeira por Masahiko se deve inteiramente ao sistema. Ele só conseguia descrevê-lo de forma superficial, não tinha a menor ideia de como ensiná-lo a outros. Era por isso que Izuku-kun ainda não havia dominado a liberação de poeira até hoje. A partir de hoje, ensinarei formalmente ninjutsu a você e o aceitarei como meu quarto discípulo. Masahiko olhou para Nagato-kun e disse com um sorriso. Nagato-kun era um tanto introvertido e simplesmente concordou. Masahiko, no entanto, ficou atônito quando uma série de caracteres passou diante de seus olhos, testemunhou e mudou completamente o mundo de Naruto História Paralela. Professor de Nagato. Recebeu 10 mais 10 pontos de testemunha. Isso também serve? Masahiko ficou radiante. Nesse caso, talvez eu deva aceitar um quinto, ou até mesmo um sexto discípulo. Capítulo 162, Conan. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Uma voz um tanto imatura soou, e chamas furiosas avançaram em direção a Masahiko. Ao alcançá-lo, o fogo se dividiu automaticamente em 2 correntes, varrendo ambos os lados de seu corpo. Dominou muito bem, disse Masahiko com um sorriso, olhando para Nagato-kun ofegante à sua frente. 2 anos se passaram desde que Masahiko aceitou Nagato-kun como seu discípulo, e o talento extraordinário de Nagato-kun se revelou por completo. Com apenas 7 anos e meio, ele já dominava com maestria o jutsu de liberação de fogo de rank A. Se não fosse por sua pouca idade, que resultava em reservas de chakra insuficientes e falta de experiência em combate, ele facilmente poderia ser classificado como um jonin. Mesmo assim, ele definitivamente tinha as qualificações necessárias para ser um chunin. Claro que pode. Se o Kakashi, não Kakadon, conseguiu se tornar um chunin aos 6 anos, o Minato não será pior do que ele. Masahiko cavou a própria cova. 2 anos se passaram e Kakashi nasceu. Sakumo realmente ouviu e deu ao menino o nome de Kakadon. Agora, toda vez que Masahiko pensava nisso, sentia-se constrangido. Sensei, o irmão Navaki já voltou?
Nagato-kun perguntou, ofegante algumas vezes. Masahiko sorriu. A hierarquia geracional estava toda bagunçada, mas ele não se importava. Seu irmão Navaki voltou para roubar a esposa dele. Navaki treinou com ele por 2 anos inteiros e fez progressos significativos. 2 anos atrás, ele mal era um jonin especial, mas agora podia ser considerado um jonin de elite, e até tinha uma especialidade em defesa. Agora com 17 anos, a constituição Senju de Navaki havia amadurecido gradualmente devido ao desenvolvimento, e seu progresso era na verdade mais rápido do que antes. É claro que Masahiko não ousaria deixar Navaki voltar sozinho. Ele enviou um clone das sombras para escoltá-lo, junto com um rapazinho que acabará de se formar na Academia Ninja Redemoinho, Shinozuki Sarutobi. Embora Akatsuki não tivesse feito nenhum movimento nos últimos anos, Masahiko não os ignoraria. Como é a esposa do irmão Navaki? Nagato-kun havia treinado com Navaki nos últimos 2 anos e eles se davam muito bem, então ele perguntou curioso. Ela ainda não é necessariamente a esposa dele. Se ele conseguir conquistá-la, eu te levo para vê-la mais tarde. Mas por agora, que tal eu te levar para encontrar uma esposa? Provocou Masahiko. Nagato-kun corou e não respondeu. Masahiko não estava brincando. Quando aceitou Nagato-kun como aprendiz 2 anos atrás, ele ganhou 100 pontos de testemunha. Masahiko então voltou sua atenção para os aprendizes de outras pessoas. Com Nagato-kun sob controle, Masahiko primeiro mirou em Yaiko e Konan na Terra da Chuva. Diferentemente da história original, devido à influência de Masahiko, o curso da guerra mudou completamente. Konoha se retirou do campo de batalha mais cedo com sua missão cumprida. Enquanto isso, Jiraiya, que deveria estar vagando por aí coletando material, foi para o Monte Myoku porque ouviu dizer que Tsunade havia começado a aprender o modo sábio. Era completamente impossível para ele ir à Terra da Chuva e aceitar esses 2 discípulos. Embora esses 2 não sejam tão importantes quanto Nagato, os 2 juntos devem valer 100 pontos de testemunha, certo? São pontos de graça. Masahiko murmurou ansioso para fazer sua jogada. Antes, Masahiko não sabia quando as 2 crianças começaram a se perder, então ele estava atrasando as coisas. Agora, calculando o tempo, deve estar correto. Vamos, Nagato. Vou te levar para a Terra da Chuva. Masahiko cumprimentou Izuku-kun e então levou Nagato-kun para a Terra da Chuva. Desde que foi levado para o clã Uzumaki por Masahiko quando tinha menos de 5 anos, Nagato-kun nunca havia saído do redemoinho. Suas memórias anteriores aos 5 anos eram basicamente confusas, então tudo sobre deixar a vila com Masahiko desta vez era novidade para ele. Para satisfazer a curiosidade do menino, Masahiko não os levou voando pelos céus. Os 2 viajaram tranquilamente, levando 3 dias inteiros para chegar à Terra da Chuva. Vamos, primeiro vou te levar para ver sua antiga casa, disse Masahiko com um sorriso. Após seu atributo e em atingir o nível 9, as viagens de Masahiko se tornaram muito mais convenientes. No passado ele precisava esconder sua figura, agora ele podia simplesmente sair abertamente mesmo acompanhado de Nagato-kun. Mestre e discípulo caminharam adiante. A Terra da Chuva não havia mudado, continuava tão caótica como sempre. As favelas que Masahiko havia destruído completamente 3 anos atrás foram reconstruídas. O jutsu de Masahiko não era como a gravidade indiscriminada do Rinnegan. Ele podia controlar ativamente a magnitude da gravidade em uma direção específica. Naquela época seu alvo principal era Zetsu Negro. É claro que era impossível não afetar outros lugares. Uma pequena parte dos civis ainda havia sido atingida pelo seu jutsu. Masahiko sentiu alguma culpa, mas para selar Zetsu Negro, ele só podia pedir desculpas em seu coração. Os civis que restaram devem ter trabalhado muito nos últimos 3 anos. Afinal, Masahiko destruiu todas as casas, então a reconstrução foi uma tarefa gigantesca. Essas pessoas parecem bem nostálgicas, não é? Masahiko olhou em volta e murmurou. As favelas estavam exatamente como estavam quando ele as visitou pela última vez. Ele até conseguiu encontrar a casa do Yuna-kun, embora outras pessoas morassem lá agora. Após levar Nagato-kun para conhecer as paisagens de sua terra natal, Masahiko o conduziu às áreas relativamente prósperas da Terra da Chuva. Para encontrar crianças de rua, não adiantava procurar nas favelas. Se os órfãos ficassem lá, provavelmente morreriam de fome. Claro, relativamente próspero, era relativo. Eles não podiam entrar na capital da Terra da Chuva, ou melhor, na Vila Oculta da Chuva propriamente dita. Aquele era território exclusivo de Anzo. Por falar nisso, devo ir cumprimentar o semideus? Masahiko riu por dentro. Anzo já havia se encolhido de medo na frente dele antes, fazendo Masahiko menosprezá-lo um pouco. No entanto, Masahiko decidiu, no fim das contas, poupar a reputação do semideus. Loja de pães cozidos no vapor. No bairro civil, Masahiko encontrou uma loja de pães cozidos no vapor com um aroma irresistível. Olhando para o céu, o rosto de Masahiko escureceu. Maldita Terra da Chuva, onde está o sol? Acho que já deve ser meio-dia. Quer comer alguma coisa? Masahiko ainda estava hesitante quando Nagato-kun puxou sua manga, apontando para uma garotinha de cabelos azuis escondida não muito longe atrás do dono da padaria. Masahiko fez uma pausa. Konan? Encontrou-a tão facilmente? Então Yaiko não deve estar longe. O sucesso desta viagem superou em muito a imaginação de Masahiko. Ele inicialmente pensou que seria muito difícil encontrar 2 crianças sem chakra, mas não esperava encontrá-las com tanta facilidade. Masahiko olhou em volta.
já que Conan estava ali, Yaiko deveria estar por perto. A julgar pela aparência de Conan, ela deveria estar vigiando Yaiko, preparando-se para roubar pãezinhos. No entanto, as coisas se desenvolveram de forma contrária às expectativas de Masahiko. Conan tomou a iniciativa, pegou 2 pães e saiu correndo. Pirralho fedorento, é você de novo. Pare! O grito do dono da padaria ecoou. Masahiko franziu a testa. Yaiko é tão inútil deixando uma garota roubar pães. Ele lançou um olhar para Nagato-kun e fez um sinal com os olhos. Jovem, chegou a hora de um herói salvar a bela moça. O dono da padaria é apenas um civil, não um machuque. Nagato-kun obviamente ainda não entendia o que significava herói salvando a bela. Ele salvou Conan, que estava prestes a ser capturada de forma confusa, sem saber como demonstrar qualquer espírito heróico, por exemplo, girando no ar enquanto segurava Conan e olhando em seus olhos, ou derrubando o lojista em 3 golpes ou algo do tipo. Esta viagem está a decorrer muito bem. Masahiko olhou para as 2 crianças e suspirou emocionado. Capítulo 163. Lembrete. Essa viagem realmente não correu muito bem. Masahiko suspirou e balançou a cabeça. Ele soube por Conan que ela havia começado a vagar há cerca de 1 ano e que estivera sozinha durante todo esse tempo. Os 2 ainda não se conheceram, murmurou Masahiko. No fundo, Masahiko não se importava muito com Yaiko. Afinal, na história original, Yaiko não era tão importante. Ele aparecia principalmente como uma figura falecida nas memórias de Nagato-kun, e não era uma beleza como Conan. Mas, embora a pessoa não fosse importante, os pontos de testemunha de Masahiko eram. Conforme o início da trama principal se aproximava, embora Masahiko já fosse o mais forte do mundo ninja, a profecia do grande sábio sapo o incomodava um pouco. Ele queria elevar todos os 7 atributos ao nível 9 o mais rápido possível. Além disso, ele ansiava pelo que quem mora há muito tempo. Sensei, podemos levá-la conosco? Nagato-kun não sabia que o propósito da viagem de Masahiko era encontrar Conan e Yaiko. Masahiko olhou para Conan, que ainda mantinha uma expressão cautelosa, e assentiu. No entanto, acalmar garotinhas não era o seu forte. Isso ficou evidente quando ele viu Izuku chorando e ficou perplexo décadas atrás. Ele só pôde instruir Nagato a consolar Conan. Talvez devido às suas idades semelhantes, ou porque Nagato-kun a havia salvado recentemente, Conan rapidamente baixou a guarda. Obrigado, tio. A forma como Conan se dirigiu a ele fez Masahiko parar para pensar. Ele então se lembrou de que 23 anos haviam se passado desde que salvara Tobirama. Como vinha rejuvenescendo 1 ano a cada ano, sua aparência atual era a de um homem de meia idade de 43 anos. Mal tendo idade suficiente para ser chamado de vovô. Não usei o jutsu de transformação para esconder isso durante todos esses anos. Acho que muitas pessoas perceberam que algo está errado. Masahiko murmurou balançando a cabeça. Na verdade, provavelmente todos perceberam que algo está errado. Masahiko já não se importava muito. Inicialmente, ele escondeu isso porque era difícil explicar aos conhecidos e porque lhe faltavam forças. Agora, não temia mais nada. Olhando para Conan à sua frente, Masahiko balançou a cabeça. Assim como Nagato, você pode me chamar de sensei. Eu lhe ensinarei ninjutsu a partir de agora. Conan pareceu agradavelmente surpresa. Posso me tornar uma ninja também? Após uma pausa, ela disse rapidamente, obrigada, sensei. Ao mesmo tempo, caracteres chineses passaram diante dos olhos de Masahiko. Ele havia coletado mais 50 pontos de testemunha. Como esperado, aceitar Conan como discípula também concede pontos de testemunha, embora em menor quantidade do que Nagato. Parece que ainda preciso encontrar Yaiko. Mesmo que sejam apenas 20 ou 30 pontos, não é uma perda. Masahiko suspirou, a pobreza o fizera perder a confiança. Nagato, Conan, vamos explorar mais um pouco a Terra da Chuva. O grupo de 2 passou a ser de 3. Com a adição de uma garota que ainda não havia treinado, a velocidade de seus movimentos diminuiu significativamente. No entanto, a Terra da Chuva não era tão grande assim. Era semelhante à antiga Terra dos Sedemoinhos, com um raio de aproximadamente 20 quilômetros, apenas um pouco maior que Konoha. Eles vagaram por ali, percorrendo a maior parte da área. Depois de percorrer todas as ruas e vielas, Masahiko ainda não encontrou nenhum vestígio de Yaiko. Ele ainda não é órfão? Isso não deveria acontecer nessa idade, murmurou Masahiko. Ele conduziu os 2 em direção ao último lugar que não haviam procurado, o centro da Terra da Chuva. Sensei, aquele lugar é a residência de Anzu-sama. Conan falou hesitante de lado. Nagato-kun era jovem quando partiu e não sabia dessas coisas, mas Conan, tendo vagado pela Terra da Chuva por mais de 1 ano, ouvirá falar muito sobre o prestígio de Anzu por outras pessoas. Masahiko acenou com a mão. Está tudo bem, eles não vão nos descobrir. Na verdade, ele sabia em seu íntimo que era improvável que Yaiko estivesse lá. Mas, tendo chegado até a Terra da Chuva, mesmo tendo conquistado algo, alcançar apenas metade de seu objetivo o deixava um pouco relutante em desistir. Ao chegar lá, notamos que os guardas eram visivelmente mais numerosos e a arquitetura era diferente. Para proteção contra a chuva, as construções aqui eram mais esbeltas e pontiagudas. Além disso, cada casa possuía inúmeros canos de drenagem que a cruzavam. E surpreendentemente havia para-raios. Interessante. Eu realmente não tinha reparado nisso quando vim antes. Eles realmente têm essas coisas. A Terra do Relâmpago não as tem, mas a Terra da Chuva tem. Os 3 seguiram em frente, e os guardas ninjas que cruzaram seu caminho os ignoraram automaticamente. Eles percorreram quase toda a casa de Anzu,
Claro, não conseguiram encontrar Yahiko, mas isso satisfez a curiosidade de Masahiko. Anzo colecionou várias espadas. Parece que ele é um entusiasta de espadas. Masahiko olhou para os lados e de repente seu rosto endureceu. Oh, que coincidência, Lorde Semideus! Sem ser notado, Anzo caminhou até um local não muito distante de Masahiko e os observava em silêncio. Masahiko estava admirando as diversas espadas e realmente não havia prestado atenção. De fato, uma grande coincidência, Sênior Masahiko. Não esperava encontrá-lo em minha própria casa, disse Anzo em tom de brincadeira como havia aprendido. Masahiko fez uma pausa, deu um tapinha no ombro da aterrorizada Conan ao seu lado, sorriu e balançou a cabeça. Não tenha medo, Anzo é uma boa pessoa. Ao dizer isso, ele quase deu uma risada alta. Nagato-kun não estava com medo nenhum, olhando para Anzo de lado com curiosidade. Sênior, você se interessa por espadas? Perguntou Anzo. Masahiko assentiu com a cabeça e disse sem qualquer pudor, eu também costumava usar uma espada. No entanto, desta vez não vim pelas espadas. Vim apenas para ver se algum acidente lhe havia acontecido. Essa frase revelava o verdadeiro propósito de sua visita à residência de Anzo. Já que aquela sinistra organização Akatsuki estava constantemente alterando o plano, eles poderiam ter escolhido o País da Chuva como sua base. Infelizmente, Masahiko não encontrou nenhum vestígio deles por lá. O Sênior não precisa se preocupar. Anzo falou devagar, provavelmente fervendo de raiva por dentro. Masahiko sorriu, indiferente. Já que não há mais nada, irei primeiro. Você, o semideus, é melhor ter cuidado. Não deixe que algum inimigo estranho o mate. Ele havia avaliado a força daqueles estranhos 6 caminhos da dor. Mito precisou de uma quantidade considerável de chakra para repeli-lo, provando que sua força deveria ser ligeiramente inferior à de Mito. Isso o tornaria mais forte que o Anzo que enfrentou antes, mas não havia uma diferença absoluta. Contanto que Anzo não se descuidasse, a fuga seria possível. No entanto, Anzo claramente não levou as palavras de Masahiko a sério. Ele simplesmente assentiu de forma mecânica com uma expressão que claramente dizia que bom que ele se foi. Masahiko também não se importou. Ele apenas lembrou Anzo do problema enquanto procurava por Yahiko. Se Anzo obedecia ou não, não fazia diferença. Ao sair com as 2 crianças, uma ideia brilhante surgiu na mente de Masahiko. Já que estão corrigindo o enredo tão deliberadamente, provavelmente não mudarão o fato de a base estar na Terra da Chuva. Se eles não estão aqui agora, deve ser porque ainda não é a hora. Nesse caso, talvez eu possa aproveitar a oportunidade para descobrir suas verdadeiras intenções? Na história original, Yahiko morreu por volta dos 20 anos. Supondo que ele tenha a mesma idade que Nagato, isso seria aproximadamente no ano 49 ou 50 de Konoha. Voltarei então. Repleto de pensamentos, Masahiko conduziu as 2 crianças de volta à terra dos redemoinhos. Capítulo 164, Riqueza Repentina. Punho Gentil nível 9. A sensação, há muito perdida, de estar se tornando mais forte invadiu Masahiko novamente. Ele soltou um longo suspiro de alívio, sentindo-se incrivelmente eufórico. Essa era a primeira habilidade que ele havia treinado até o nível 9 completamente sozinho. Talvez porque o atributo Yang de nível 9 tivesse adicionado muito ao seu atributo corpo, o atributo Punho Gentil não trouxe os benefícios que ele havia imaginado, aumentando-o em apenas mais de 500 pontos, o que o decepcionou um pouco. Depois de um longo tempo, Masahiko balançou a cabeça. Estou sendo um pouco ganancioso demais. Mais de 500 pontos ainda é uma melhora, não é ruim. Além disso, ainda falta mais um nível. Isso não tem nenhum gargalo. Talvez a primeira habilidade que eu maximize seja o Punho Gentil. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, uma voz aguda e feminina veio de perto. Sensei. Masahiko fez uma pausa e olhou para o lado com um sorriso. Caminhando em sua direção estava Conan, a 5ª discípula de Masahiko. 2 meses haviam se passado desde que Masahiko a trouxera de volta. Ela não era mais a pequena mendiga de antes, suas roupas eram muito mais refinadas, tornando seus traços ainda mais delicados. Embora não fosse do clã Uzumaki, tendo sido aceita como discípula por Masahiko, ela naturalmente se tornou a pequena princesa da terra dos redemoinhos. O que foi? Encontrou algum problema no seu treinamento? O Nagato-kun não conseguiu resolver? Perguntou Masahiko com um sorriso. Nos últimos 2 meses, Masahiko ensinou a Konan alguns conhecimentos básicos de cultivo e depois a deixou aos cuidados de Nagato-kun. Não era que Masahiko não se importasse, mas sim que os estágios iniciais, como o refinamento de chakra e a técnica dos 3 corpos, dependiam de prática e tempo. Ele também não havia supervisionado Nagato-kun diariamente naquela época. Não, sensei. Conan balançou a cabeça e tirou uma flor de papel do cabelo. Masahiko fez uma pausa. Ele havia notado que Conan estava um pouco diferente hoje. Descobriu que ela estava usando uma flor de papel no cabelo. Isso mesmo, Conan é uma ninja do estilo papel ou algo assim, murmurou Masahiko. Sensei, olhe. Conan concentrou levemente seu chakra, e a flor de papel em sua mão se desdobrou lentamente, transformando-se em várias folhas de papel. Masahiko pareceu interessado. Ele já tinha visto muita coisa ao longo dos anos, mas nunca ouvirá falar de um jutsu tão peculiar. Você pode dobrá-lo de volta? Masahiko ativou totalmente sua percepção, querendo investigar a verdade por trás da liberação de papel. Conan assentiu com a cabeça, sua expressão tornando-se muito mais séria. O papel completamente desdobrado em sua mão foi dobrado novamente. Mutação de chakra? Masahiko franziu a testa. Ele só sentiu flutuações do atributo terra no papel, não era um Kekkei Genkai.
Deve ser como a Kushina-kun suprimindo naturalmente as bestas com cauda, possuindo um chakra mutante especial. Masahiko sorriu e não se importou muito. Embora a liberação de papel fosse especial, em comparação com a liberação de terra comum, sua vantagem residia principalmente na novidade e na imprevisibilidade. Sensei, eu também posso adicionar outro tipo de chakra, disse Konan, surpreendendo Masahiko. Então adicione e me mostre. Se você adicionar outro tipo, ele se torna um Kekkei Genkai. Masahiko se animou novamente. Konan hesitou. Se eu adicionar isso, vai explodir. Ah? Masahiko ergueu uma sobrancelha, lembrando-se de que Konan possuía os atributos duplos de fogo e terra. Adicionar outro atributo naturalmente significava adicionar o atributo fogo. Papel explodindo ao entrar em contato com fogo. O mundo de Naruto realmente não é científico. Está tudo bem. Só jogue o papel explosivo em mim. Konan fez como lhe foi dito. Um pedaço de papel flutuou erraticamente em direção a Masahiko. Masahiko usou a técnica de selamento para criar casualmente um cristal azul pálido, uma versão em miniatura da formação das 4 chamas violetas. Embora menor em tamanho, seu poder defensivo não foi reduzido. Masahiko não achava que essa defesa seria insuficiente. A pequena formação das 4 chamas violetas envolveu o papel, e Masahiko pressionou as mãos contra as laterais, querendo sentir o poder. Ouviu-se uma explosão, e as mãos de Masahiko tremeram simultaneamente. Potência próxima a de um explosivo? Muito bom. Masahiko murmurou, mas sua expressão mudou repentinamente. Se for esse o caso, Konan não seria uma máquina de produção de etiquetas explosivas pronta para uso? Konan, você tem alguma maneira de impedir que o papel impregnado com chakra de liberação de fogo exploda temporariamente? Perguntou Masahiko. Konan assentiu com a cabeça. Mas não consigo manter por muito tempo. Só consigo aguentar por uns 10 minutos. Já chega. Você deve melhorar no futuro. Masahiko ficou radiante. Faça outro. Pegando o papel que poderia explodir a qualquer momento, Masahiko olhou para a nervosa Konan e sorriu. Não se preocupe, a explosão não pode ferir seu sensei. Bang. Masahiko. Após lutar para lavar as mãos enegrecidas, Masahiko olhou impotente para Konan, que estava envergonhada. Você queria testar se o sensei estava se gabando, não é? Provocou Masahiko. Konan sorriu sem jeito e fez outro pedaço de papel. Masahiko pegou o objeto e o examinou. Selo de um elemento. Com a aplicação de um jutsu de selamento básico, o chakra turbulento dentro do papel se acalmou. Muito bem, você não precisa mais controlar isso, instruiu Masahiko. Konan relaxou o controle e, como previsto, o papel não explodiu. Funciona mesmo. Masahiko mal conseguia esconder a empolgação. Contanto que adicionasse uma fórmula ao papel que o deslacrasse com a injeção de chakra, ele se tornaria um selo explosivo pronto para uso. Qualquer membro do esquadrão de selamento Uzumaki poderia fazer isso facilmente. Este custo é muito menor do que o de etiquetas explosivas comuns. Masahiko suspirou emocionado, sentindo que a terra dos redemoinhos havia subitamente enriquecido. Quando olhou para Konan novamente, seus olhos praticamente brilhavam como diamantes. A força da Konan ainda não é suficiente. Ela está longe de produzir em massa essas etiquetas explosivas? Masahiko conteve sua empolgação. Além disso, essa habilidade deve ser mantida em segredo. É muito importante para uma nação. É como se eu tivesse aceitado um deus da riqueza como discípulo. Por falar nisso, na história original, Kakuzu trabalhou tanto para juntar dinheiro e administrar as finanças, mas no fim, provavelmente não era tão rico quanto Konan. Murmurou Masahiko, lançando um olhar para Konan novamente, sentindo um pouco de pena de Kakuzu. No entanto, não posso deixar que isso atrase o treinamento de ninjutsu dela. Assim que o número dessas etiquetas explosivas aumentar, a letalidade disparará. Se o número chegar a 100 mil, ou melhor, a mais de 1 milhão, receio que até eu me machucaria se não me defendesse. Nesse momento, Masahiko não conseguia se lembrar de que, na história original, quando Konan defendeu o corpo de Nagato, ela usou 600 bilhões de selos explosivos. Se Obito não soubesse usar o Izanagi, a série teria praticamente terminado ali mesmo. Sensei? Masahiko estava distraído desde que selou a etiqueta explosiva. Depois de um longo tempo, o chamado suave de Konan o despertou. Masahiko sorriu e olhou para Konan. Treine bastante. No futuro, você poderá ser ainda mais importante para a terra dos redemoinhos do que o Nagato-kun. Konan parecia confusa. A menina de 7 anos e meio ainda não entendia o que sua habilidade significava. Não use esse jutsu de papel explosivo levianamente. Guarde-o como um trunfo para que você possa emboscar inimigos com sucesso no futuro, instruiu Masahiko. Vendo Konan assentir, ele continuou. Vamos. Iremos juntos para o campo de treinamento. Quero verificar o progresso de vocês dois, você e Nagato-kun. A repentina riqueza da terra dos redemoinhos deixou Masahiko de ótimo humor. Ele sentia como se estivesse flutuando enquanto caminhava. Capítulo 165. Expandindo a biblioteca de ninjutsu. Em frente ao portão principal de Konoha, Masahiko cumprimentou os 2 ninjas que o guardavam e entrou na vila. Originalmente planejando ensinar seus discípulos pacificamente na terra dos redemoinhos, ele foi atraído para cá por uma carta de Hiruzen. Aparentemente, a biblioteca de ninjutsu de Konoha estava passando por sua 3ª reforma. A primeira vez foi quando Konoha foi fundada. Vários clãs reuniram ninjutsu, excluindo suas técnicas secretas, para formar a biblioteca de ninjutsu de Konoha.
enquanto a segunda vez foi no final da primeira grande guerra ninja presidida por Tobirama. Além de adicionar alguns ninjutsus recém-desenvolvidos, ele compilou a maioria das técnicas secretas e as registrou no pergaminho dos selos. Naquela época, Masahiko estava em reclusão, cultivando dentro do clã, e não compareceu. Pensar que eles estão realizando um terceiro reabastecimento. Parece que eles aprenderam bastante ninjutsu durante a Segunda Guerra. Masahiko chegou sozinho. Ele não trouxe seus 2 discípulos recém-aceitos. O currículo ninja básico de Konan ainda não estava concluído, pois ela treinava há menos de 3 meses. Ele também não planejava visitar as instalações do clã Senju e foi direto para o prédio do Hokage. Desta vez, ele não entrou sorrateiramente. Ancião Masahiko, o senhor chegou. Hiruzen o cumprimentou à porta. Masahiko assentiu com a cabeça e olhou para dentro da sala. Onde estão os outros? Ele se referia aos outros 3 anciãos. Eles já foram a vários clãs para coletar ninjutsu, respondeu Hiruzen. Vários clãs? Masahiko franziu a testa. Tobirama já deveria ter coletado todos os ninjutsus dos clãs. É verdade. Esta guerra resultou em muitos despojos de guerra apreendidos. Esses são os troféus deles. A resposta de Hiruzen deixou Masahiko atônito. Na época de Tobirama, os lucros da guerra eram distribuídos centralmente. Desde quando existe esse sistema? Masahiko ponderou por um momento e sentiu que Hiruzen provavelmente fez isso de propósito. Quanto mais trabalhassem, mais receberiam, o que faria os clãs se esforçarem mais. Que eles se apropriem dos benefícios primeiro, depois os recuperem coletando ninjutsu, e distribuam o resto entre si. Hiruzen também aprendeu a usar truques, ou foi ideia do Danzo? Masahiko pensou consigo mesmo, mas não perguntou, não lhe preocupava muito. Ao entrar na sala, o olhar de Masahiko se fixou em um livro sobre a mesa do Hokage. Enciclopédia de Ninjutsu. Masahiko realmente não sabia quando algo assim existia. Ele a abriu para dar uma olhada. É apenas um catálogo de ninjutsu, mas o número de itens é realmente muito grande. O livro apenas listava os nomes de vários ninjutsu sem especificar métodos de treinamento, mas ainda assim era um livro grosso. No início da fundação de Konoha, quando Hashirama coletou ninjutsu de vários clãs, Masahiko não participou muito porque ele próprio já dominava mais de 200 ninjutsu. Agora, ele tinha ainda mais, e a coleção de ninjutsu do clã Uzumaki também era muito rica. Liberação de fogo, 202, liberação de relâmpago, 94, liberação de terra, 175, liberação de vento, 207? De onde vieram tantos? Masahiko franziu a testa. Ele conseguia entender a liberação de fogo, já que a coleção do clã Uchiha era incontável. Mas Masahiko encontrou muitos ninjutsus nunca vistos listados sob a liberação de vento. Que diabos? Esferas seriais espirais variantes do Rasengan, vários ninjutsus de bola, o faziam se sentir inexplicavelmente desconfortável. Hiruzen sorriu de lado e respondeu, esses são ninjutsus que desenvolvi com base no seu Rasengan. Achei que fosse o Danzo, murmurou Masahiko. Hiruzen estava agindo como Naruto da história original, se uma bola não resolve, use 2. Isso deixou um pouco desconfortável. Liberação de água, 42 tipos. Masahiko ficou surpreso. Por que existem tão poucos jutsus de liberação de água? Eu me lembro que Tobirama desenvolveu vários ninjutsus de liberação de água naquela época. Hiruzen sorriu amargamente. A maioria dos jutsus de liberação de água do mestre Tobirama foram registrados no pergaminho dos selos. Não existem muitos jutsus comuns. Masahiko assentiu com a cabeça, parou de se deter nos números e leu tudo novamente do começo ao fim. Cerca de metade são ninjutsu que eu ainda não dominei. Eu realmente subestimei esses clãs. Masahiko pensava que ao longo dos últimos 100 anos, havia dominado a maioria dos ninjutsu. Masahiko olhou para Hiruzen. Quando eu for embora desta vez, além das técnicas secretas, tudo bem se eu copiar um conjunto desses ninjutsus comuns, certo? Masahiko não pediu as técnicas secretas. Ele não tinha utilidade para elas, e eram difíceis para outros cultivarem. Hiruzen assentiu repetidamente. Sem problema. No entanto, também espero que você possa ajudar a reabastecê-la. Para esta expansão da biblioteca de ninjutsu, esperamos coletar mais de 1000 tipos de ninjutsu ao final. Mais de 1000? Masahiko franziu a testa. Por que tão poucos? A história original não dizia que Kakashi copiou mais de 1000 ninjutsus? Isso deve ter sido um exagero. Masahiko não respondeu e continuou olhando para a enciclopédia de ninjutsu, enquanto Hiruzen esperava ansiosamente ao lado. Após cerca de meia hora, Masahiko soltou um longo suspiro. Há 720 tipos agora? Você não escreveu o total, o que me fez ficar contando por um tempão. Hiruzen sorriu amargamente. Ele achava que Masahiko não concordaria agora. Faltam 280 tipos, certo? Provavelmente só consigo complementar uma dúzia ou mais de jutsus de liberação de água, que foram aprendidos na Terra da Água anteriormente. Hiruzen hesitou. O ninjutsu Rasengan avançado que você desenvolveu e o ninjutsu único de liberação de relâmpago que vi seu discípulo Kento-kun usar. Masahiko ficou surpreso e olhou atentamente para Hiruzen. Não era de admirar que estivesse com tanta pressa em encontrá-lo para repor os livros da biblioteca. Afinal, ele estava de olho no ninjutsu único de Masahiko. Posso te ensinar o Chidori. Assim como o Rasengan, ele é a base para o desenvolvimento de ninjutsu avançado. Mas os outros ninjutsus avançados são todas técnicas secretas de classe S. Você quer trocar essas técnicas comuns por elas? Masahiko olhou para Hiruzen com um leve sorriso. Hiruzen rangeu os dentes.
Além das técnicas secretas dos vários clãs, você também pode pegar uma cópia dos outros ninjutsus no pergaminho dos selos. Masahiko acenou com a mão. Eu vi o pergaminho dos selos inteiro. Basicamente, conheço os métodos de cultivo de todos os ninjutsus que ele contém. Como Masahiko não teria visto o pergaminho dos selos, criado por Hashirama e complementado por Tobirama, ele havia memorizado todos os jutsus de liberação de madeira e os jutsus proibidos desenvolvidos por Tobirama. Se não fosse pelo fato do atributo espaço nunca aparecer em sua barra de status, ele poderia até usar o deus voador do trovão. Hiruzen franziu a testa pensando no que mais poderia trocar. Ao longo dos anos, também desenvolvi vários novos ninjutsus, cerca de 100. Se quiserem, podem ficar com todos. Masahiko ficou surpreso. Desenvolver 100 ninjutsus era um pouco exagerado. Veja o catálogo de ninjutsus, com apenas 720 tipos no total. Essa era a coleção de sabedoria de antecessores ao longo de incontáveis anos. Não é à toa que Hiruzen é chamado de professor de ninjutsu. Masahiko se interessou e começou a negociar com Hiruzen. A maioria dos ninjutsus desenvolvidos por Hiruzen não eram exatamente originais, eram pequenas modificações de jutsus de seus predecessores, fundidos para uso. No entanto, eles trouxeram a Masahiko algumas ideias novas. Embora eu não possa usá-las, se Nagatoku não conseguir dominar a liberação de poeira, posso ensiná-las a ele. No fim, Masahiko entregou a série de ninjutsu Chidori. Não era que ele não quisesse se desfazer do Rasen Shuriken, mas sim que além de Tsunade e Jiraiya que praticavam um modo sábio, ninguém em Konoha conseguia realmente cultivar aquela técnica. Por fim, somando os ninjutsus coletados pelos 3 anciãos, o número de ninjutsus mal chegou a 1000. A terceira expansão da biblioteca de ninjutsu de Konoha estava completa. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.